Olá, queridos estudantes, eu sou o professor Josino Malagueta, aqui do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Vamos então para a nossa aula 22, que é a aula de revisão e avaliação. Então, nessa aula vamos tratar da questão da regência. O que foi a regência? A regência foi um período aí intermediário entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Então ficou ali, no momento em que Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, mas que era de menor de idade, pela Constituição não podia assumir, e então foi eleito as chamadas regências, que governariam até a maioridade do príncipe herdeiro, aí, do Dom João, que se tornou Dom João, que se tornou Dom Pedro I, Dom Pedro II, não tá saindo. Vamos lá então? Dom Pedro não aguenta e pede para sair, é a abdicação do imperador, não é isso? Dom Pedro teve aí muitos problemas, principalmente por parte da imprensa e por parte da toda a questão, ele foi perdendo a sua popularidade, né? Então, jornais de tendência liberal e moderada, como por exemplo a Astrélia, redigido por Antônio José do Amaral e José Joaquim Vieira Souto, o Aurora Fluminense, dirigido por Evaristo da Veiga, e outros comandados por liberais exaltados, como o Repúblico, de Borges da Fonseca, e a Malagueta, de Luiz Augusto Maia, se juntaram contra o imperador. Então, veja como é importante, o processo, a imprensa, nesse processo de dar sustentação para um governo. O governo perde a sua popularidade, mas também perde o apoio das elites e principalmente da imprensa, que vai bater direto no imperador até chegar o momento em que ele vai pedir para sair, não é isso? Então vamos lá. Então vejam aí, a pressão, a pressão sobre o imperador só aumenta, e ele vai então uma recepção preparada pelos portugueses para receber Dom Pedro, terminou em protestos que ficaram conhecidos como a Noite da Garrafada, que aconteceram aí nos dias 12, 13 e 14 de março de 1831. Dom Pedro, para melhorar a sua popularidade, ele vai para Ouro Preto, mas lá em Ouro Preto ele não é recebido aí com hostilidade, as pessoas colocam faixa preta aí nas janelas, em protesto a ele. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, os portugueses fazem uma recepção para ele, aí vão mostrar que ele tem apoio. E essa recepção não foi bem aceita pelos brasileiros. E aí, então, teve esse conflito que recebeu o nome de Noite das Garrafadas pelos instrumentos que eles usavam aí nas lutas, que eram garrafas, pedaços de madeira e tal, mas muito mais garrafas. E aí ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, certo? Muito bem, vamos então continuar. Para acalmar os ânimos, Dom Pedro nomeou um ministério formado por brasileiros, chamado Brasileiros Natos, Mas os protestos não cessaram. Então, ele demitiu todos os nomeados, todos os ministros que ele nomeou, e nomeou um outro ministério só de português, chamado Ministério dos Marqueses, pessoas de sua confiança. Vejam, mas mesmo assim não vai resolver o problema. Os conflitos vão continuar, os protestos continuaram, e no dia 6 de abril, os revoltosos se reuniram no campo chamado Campo de Santana, exigindo o retorno do Ministério Brasileiro. Na madrugada do dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I pede para sair, isto é, vai abdicar do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade, e nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva como seu tutor. Então, a partir daí, o Brasil vai começar um novo período, que é o período das regências. Então, essa parte introdutória para nós entrarmos agora no período das regências. Vamos lá, então? O que foi o período das regências? O período regencial está compreendido entre a abdicação de Dom Pedro em 7 de abril de 1831, até a maioridade de Pedro de Alcântara, em 1840.
ato que ficou conhecido como golpe da maioridade. Por que é chamado golpe da maioridade? Porque Dom Pedro ainda não tinha 18 anos. A Constituição dizia que para o regente, o príncipe, assumir o trono, ele teria que ter 18 anos completos. Dom Pedro não tinha ainda, só tinha 14. Mas foi dado um golpe da maioridade para introduzir Dom Pedro no trono, tentando amenizar a situação do país, para ver se apaziguava o país que estava muito em revoltas, muitas lutas, muitas revoltas, muita decepção também com o governo. E aí nós vamos ver quais são as características, a caracterização do período regencial. Vamos lá? Vejam, então o período regencial foi um período muito agitado, como falamos, um dos mais agitados da história do Brasil, né? Muitas lutas, muitas revoltas, o povo insatisfeito com a questão das desigualdades, etc. Vamos lá? Ocorreram muitas disputas políticos partidárias entre né, as elites, aí, os grupos políticos, mas foi um período de lutas pelo poder entre membros da classe dominante e de rebeliões populares que lutavam contra a fome e a miséria de uma população formada por negros, indígenas, mestiços e brancos empobrecidos. As camadas populares vislumbraram a possibilidade de participar das decisões políticas, mas novamente acabaram sendo reprimidas violentamente aí durante a regência. A instabilidade dessa época, desse período, se explica pela transição econômica que o Brasil estava vivendo, não é isso? E éramos, na época, um mercado periférico com uma produção voltada para a exportação. As rebeliões revelaram os múltiplos problemas de uma sociedade agrária e escravista, buscando sua consolidação depois dos percalços do processo de independência e das lutas que redundaram aí na abdicação de Dom Pedro I. Muito bem? Vamos então ver agora as forças políticas que estavam presentes aí nesse período regencial, certo? Então, no período regencial, o embate político se deu principalmente entre três forças políticas. Vamos ver quais são essas forças políticas. Vejam lá. Primeiro, nós temos aí o chamado Partido Restaurador. O que era o Partido Restaurador? Certo? O Partido Restaurador, também chamado de Caramuru, o que ele era? Era uma associação política que reunia altos comerciantes portugueses. Esse grupo apoiava Dom Pedro I e representava a direita conservadora brasileira. Queria o Dom Pedro aí no poder, por isso que era restaurador, queria restaurar a monarquia aí e com Dom Pedro, né? O que eles defendiam? Defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Quais eram os jornais e as sociedades importantes que defendiam esse grupo, que apoiavam? Jornais o Caramuru e o Tamoio e a Sociedade dos Militares. E aí nós vamos para o segundo passo, que é o Partido Liberal Moderado. Partido Liberal Moderado, ele chamado também aí de... vamos para o moderado? Partido Liberal Moderado, também chamado de Chimango. O que era? Era um partido da classe dominante, a aristocracia rural. Possuía a maioria na Assembleia, então eles tinham a maioria na Assembleia. O que eles defendiam? A independência do Brasil, né, com o mínimo possível de alteração no processo político. Os liberais queriam isso. Quais eram as sociedades, jornais que o apoiavam? Jornal A Aurora Fluminense e a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Então, aí nós vimos o segundo partido, né, a força política. E agora vamos para a terceira força política. Qual é? Os liberais, chamado Partido Liberal Exaltado, também conhecido como Farroupilhos, né, ou Farroupilha.
o que era facção mais radical do Partido Brasileiro. Eles buscavam a democratização do processo político, identificavam-se ideologicamente com a classe média e era constituída eles tinham uma pequena representação na Assembleia. O que ele defendia? Defendia a efetiva independência do Brasil, a nacionalização e a instituição da República, de uma República federativa. Quais eram os jornais e as sociedades importantes que apoiavam esse grupo? Jornais Lembrete dos Farroupilhas, o Repúblico e a Malagueta. E as sociedades Sentinela da Liberdade, o Bem-TV e a Sociedade Federal. Muito bem, então nós vimos aí as 3 forças políticas que estavam aí presentes durante a República, que são essas forças que lá no Segundo Império vão formar os 2 partidos que vão estar presentes no Segundo Império. Vamos ver, então, a regência trina provisória. Então, com a instituição da regência, nós vamos ter aí, então, a regência trina provisória, que foi instalada após Dom Pedro I ter abdicado ao trono e porque o Senado e a Câmara estavam de recesso, então não tinham como eleger a regência trina permanente, foi eleita uma provisória. Sua composição foi montada visando buscar um equilíbrio político. Então, vamos lá. Representante dos liberais, foi escolhido Nicolau Pereira de Campo Vergueiro para representar a tendência conservadora. Foi eleito José Joaquim de Campos. E, representando os militares, nós temos aí a pessoa de Francisco de Lima e Silva, né? E essa regência trina, ela governou aí de 7 de abril de 31 a 17 de julho do mesmo ano. E aí nós vamos então agora ter a regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Foi eleito para substituir a regência trina provisória, porém a escolha de seus membros não segue mais os critérios políticos, mas os critérios geográficos e regionais. Vamos ver? Muito bem. Essa regência, nós vamos ter aí os representantes primeiro. Nós vamos ter aí o deputado Braulio Muniz como representante do Norte. Lembre-se que nessa época o Brasil era apenas Norte e Sul, né? Representando o Sul, nós temos o deputado Costa Carvalho, né, representando o Sul, e representando os militares, continuou aí o Francisco de Lima e Silva. Então, permaneceu aí formando a regência permanente. Feito da regência permanente, busca enfrentar as agitações populares com base na lei de 6 de julho de 1831, né, chamada Lei Regencial, que centraliza o sistema repressivo nas mãos do Ministério da Justiça, que está na mão de Padre Diego Antônio Feijó. E aí eles vão proibir, né, os agrupamentos de mais de 5 pessoas, já se torna aí uma rebelião, então vão sufocar. Foi dada autorização ao governo para alistar, armar e empregar como guarda cidadãos que preenchessem as condições de eleitor. Tudo bem. E aí nós vamos ver o feito da regência una de Feijó. Como é que agora nós vamos ter a regência una de Feijó. Feijó, então, ele vai disputar aí a regência, vai ter eleição, né? E ele vai disputar com Holanda Cavalcante. Os dois eram liberais, do Partido Moderado. Venceu a eleição Feijó em junho de 1835. E aí Feijó vai representando os liberais moderados, assumiu o poder num período de muita agitação política e social. Os liberais exaltados, vendo que era impossível disputar o poder via eleições políticas, partiram para a luta armada. Então, Feijó, doente, né, já doente, enfrentava sérias dificuldades com o governo, devido à rejeição dos conservadores e dos exaltados. Ele não era bem visto nem pelo lado nem pelo outro, e ele vai, então, pedir a sua demissão, né? Ele vai sair do cargo. Então, para enfrentar a oposição, primeiro ele vai criar o Partido Progressista
E em oposição a ele, cria-se o Partido Regressista, sob a liderança de Bernardo Pereira de Vasconcelos. Sem apoio, né, da Câmara, Feijó vai pedir a sua renúncia em 1837. Ele vai pedir, então, para sair e o regressista Pedro de Araújo Lima assume interinamente. E aí nós vamos ter um outro período da regência que é o regresso conservador, a regência una de Araújo e Lima, de 1838 a 1840. Vamos lá? Os regressistas vencem as eleições com Araújo e Lima, é isso? A vitória do regressismo aponta uma questão importante, né, que é o temor dos proprietários pelo centralismo defendido pelos partidários de Feijó. Então, eles vão buscar mais liberdade para as províncias. Vamos ver, então, as ações da regência una de Feijó. A regência una de Feijó, não, desculpa, as ações da regência una de Araújo Lima. Araújo Lima, sua regência, formou o Ministério das chamadas Capacidades, um demonstrativo da necessidade de uma caminhada harmoniosa entre o Executivo e a Câmara, né, o Legislativo, criação do Colégio Imperial Pedro II e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Bernardo de Vasconcelos, à frente do Ministério apresentou a lei chamada Lei Interpretativa. Essa lei vai ser uma investida contra os aspectos liberais do ato adicional de 1834, que era mais liberal, né? Eles vão agora fechar mais um pouco. A lei interpretativa restringe os poderes das assembleias provinciais, subordina a justiça e a força militar ao Ministério da Justiça, e em 1840, progressistas e regressistas, diante do crescente movimento de rebeliões, eles, como por exemplo Cabanagem, Balaiada, Farroupilha e outras, se juntam e antecipam a maioridade de Dom Pedro, o que ficou conhecido na história como o golpe da maioridade. A partir de então, deu-se início ao segundo reinado. Então assim, a gente vai concluindo, né, aí a nossa aula. Vejam que a regência foi esse período conturbado ali do nosso país, né, quando os grupos políticos queriam se manter no poder, né, e aí eles vão brigar entre si. Tanto os moderados como os exaltados, eles têm as mesmas ideologias, eles querem apenas o poder, né, brigam entre si pelo poder, simplesmente. E a gente vai ver então que essa antecipação da maioridade de Dom Pedro II, de Pedro de Alcântara, que vai se tornar o imperador Dom Pedro II, ela se dá exatamente para conciliar os dois grupos, né, para que os dois grupos possam aí se manter no poder e os seus privilégios serem mantidos, né? Então a regência é esse período, é um período conturbado, com muitas revoltas, porque a população está abandonada, porque as províncias também estão se sentindo abandonadas, né? O poder está muito centralizado, né, no Rio de Janeiro, que é a capital do Império, e as províncias estão aí vivendo da sua própria sorte. Então, muita pobreza, muita miséria, muita fome, né? Pouca participação do povo, da população no poder, porque eles não estavam totalmente alheios, né? A Constituição, que nós vimos, a Constituição de 1824, deixou a população sem participar, porque fizeram um império e a Constituição dava apenas poder para a elite, para os grandes latifundiários, né? Os coronéis aí da zona rural, né? O país era um país agrícola e o poder estava na mão dessa gente aí, certo? Muito bem, então a gente fica por aqui.